O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacolas, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei, bebei do que tiver, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servir, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratado com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e de escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes ficais alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Nós estamos um pouco acostumados de ouvir falar nos 12 apóstolos, que um pouco antes desse evangelho foram uma missão meio que frustrada. Jesus escolheu 12 para fazer parte da sua missão mais de perto, estar com Ele, e depois para nós como igreja, através desses 12 vieram os sucessores dos apóstolos, os bispos. Hoje Jesus escolheu 72 discípulos. 72 é um número simbólico. Livro do Gênesis, capítulo 10, diz que 72 eram as nações pagãs conhecidas naquela época, para dizer que quando Jesus, depois de escolher, ele vai enviar,
significa que o seu envio dos discípulos são para todas as nações. Lembremos que a missão dele na Galileia ele já realizou, então ele está caminhando para Jerusalém. Não diz aonde acontece essa missão, mas podemos imaginar num contexto pagão, entre a Galileia e a Judéia, que eles estejam indo nas cidades pagãs da Samaria, os samaritanos. Então ele escolhe e ele envia. Envia 2 a 2, não envia sozinho, envia em comunidade, um ajuda o outro. É de 2 a 2 que ele vai na missão. Um cai e o outro ajuda a levantar, os dois continuam a caminhar. Rezar junto ajuda mais. Jesus escolhe também todos nós somos escolhidos. O batismo é também a certeza que Deus nos escolheu e nos enviou. Ninguém pode se sentir não enviado. Todo mundo tem uma missão, faz parte da nossa existência. E oxalá que a missão que você entenda seja configurada com a missão que Deus pensou para a sua vida. Ele envia então na frente dele para cidades, lugares aonde ele mesmo devia ir. É interessante que quando ele envia, Jesus diz umas coisas que o missionário pode dar até um pouco de medo, porque Jesus não mente, ele fala a verdade. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. E todos nós sabemos como a messe é imensa, e os trabalhadores normalmente são poucos. Só que é obrigação nossa sempre rezar e pedir ao Divino Pai Eterno que sempre mande trabalhadores. Não só padres, religiosos e religiosas, mas também leigos, porque todos os batizados têm uma missão. A messe é tão grande que tem lugar para todo mundo. Jesus escolhe a todos. Esse evangelho de hoje é para despertar em você que Jesus também conta como você, leigo, batizado, consciente, como trabalhador da sua messe. Mais uma coisa que talvez dá um pouco de medo quando a gente vai na missão. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ou seja, a missão tem desafios. O cordeiro é um animal manso e vai se encontrar em meio de situações ferozes, mas sempre lembrar, quando é Deus que nos envia, nada pode nos impedir de realizar o que é dele. Podemos sofrer, se machucar, o importante é que o reino de Deus seja anunciado. Não tenhamos medo. E agora ele vai dar algumas recomendações. Não leveis bolsas, nem sacolas, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. A missão tem que ter sobriedade. Ele está dizendo assim para não acumular. Porque se Deus está enviando e nós confiamos, Ele vai providenciar. Vai providenciar as coisas, as pessoas, para que a missão aconteça. Questão de não cumprimentar ninguém pelo caminho, né? A gente fica meio assim, né? Nós que, ainda mais o mineiro, gosta de conversar muito. É porque naquele contexto cultural havia alguns cumprimentos, algumas saudações que eram longas, demoradas. Isso pode atrapalhar a missão. A missão é para anunciar. Em qualquer cidade em que entrares, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Isso é muito importante. Jesus ressuscitado
Lá nos primeiros domingos da Páscoa, eu sei que você lembra, os discípulos estavam com as portas trancadas numa casa, com medo. Quando Jesus entra, a primeira coisa que ele diz: Shalom, a paz esteja convosco. Ele está dizendo também, quando vocês entrarem numa casa, antes de qualquer coisa, antes do bate-papo, antes de contar como foi o jogo e tudo mais, dizei: a paz esteja nesta casa. Você está sendo um portador da paz de Deus para aquela casa. Se ali houver alguém que acolhe a paz, ela será vivida em plenitude naquela casa. Se ser alguém que não quer a paz, ela voltará para vocês. Permanecei na casa, comei do que beberem, do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não é fácil comer do que tiverem para ele, né? Não sei se vocês já foram numa missão. A missão você tem que comer qualquer coisa, ou quiabo ou giló, ou café frio ou quente. Só que para eles, se eles estão num território pagão, é muito desafiador. Vocês lembram quando Pedro teve uma visão? E a visão disse para ele: levanta-te e come. E ele disse: eu não vou comer o que é impuro. E esses discípulos que estão sendo enviados, comer do que vos derem, não é fácil. Porque você lembra que eles têm um monte de regras, tanto de higiene como de alimentação. E você num território pagão, comer algo que para você é considerado impuro. Portanto, dizer o que com isso? A missão, ela abre a nossa cabeça, muitas vezes fechadas por certas coisas. A missão é uma abertura de mentalidade para nós muito grande. E a gente começa a compreender melhor os contextos do mundo e da vida, e começa a viver até com mais simplicidade, colocar as coisas de Deus no lugar certo. Não passei de casa em casa, quando entrardes em uma cidade, for de bem recebido, comei do que servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Jesus não mandou sarar ninguém. Quando a gente machuca o joelho, a gente passa ali, sei lá, um metiolato, uma água oxigenada, alguma coisa, e sara, né? Quando é criança, a mãe até dá um soco. Curar é diferente de sarar. Curar é muito mais do que curar algo machucado fisicamente. Curar tem a ver com o espiritual também. Eles estão recebendo um dom, uma missão de curar todos que eles encontrarem. E cura, ela existe de várias maneiras. Tantas curas que eles realizaram que nós nem imaginamos. Curas de traumas da infância, curas de relações, curas familiares, tudo isso são curas. E dizei: o reino de Deus está próximo de vós. O Evangelho de hoje vai repetir 2 vezes isso. Se nós tivéssemos consciência que o reino de Deus está próximo, nós iríamos ter pressa de nos aproximar mais ainda do reino de Deus. Mas uma coisa importante também, eu creio que quando Jesus voltar, Ele vai perguntar para nós: como que você aproximou as pessoas do reino de Deus? Quando entrares numa cidade, não fordes bem recebidos, sair pelas ruas, sacode a poeira dos pés. Isso tem a ver com cidades pagãs que eles entravam para não levar nada ali de contaminação, eles sacudiam a poeira. Porém, mesmo aonde você não for acolhido, mesmo que essas cidades não queiram ouvir o que Jesus te mandou dizer, você foi enviado para anunciar o reino.
não querem ouvir, te expulse de lá, dizei: o reino de Deus está próximo. O missionário tem uma missão, é a parte dele anunciar, mas quem escuta tem outra responsabilidade. Nós não podemos ser responsáveis por tudo. Aquele que escutou e não quer seguir, aderir a essa verdade, ele tem a sua responsabilidade, é com ele e com Deus, porque foi-lhe anunciado. Aceitar ou não faz parte de uma liberdade. Então vos digo para essa cidade, esta casa, esse lugar que não vos aceitaram: Sodoma, aquela cidade, será tratada com menos rigor do que essa. Agora é o dia de voltar. Isso tudo foi a missão. Os 72 voltaram da missão, contentes com tudo que eles realizaram, com tudo que Deus agiu através deles. Falaram para Jesus: Senhor, até os demônios obedeceram. Olha, já estão começando a encher um pouco a bola. O bom é que Jesus, ele sabe a hora de murchar a gente. Isso é importante. Você que não aprendeu ainda a ser murchado por Jesus, vai ser. Então se prepare. Jesus falou assim para eles: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Não se assuste com essa frase, né? Satanás não está lá, mas naquela cultura, alguns diziam que Satanás morava no céu, num lugar alto. Ele descia para vir ver os males que a gente causava e depois ir lá cantar. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, ou seja, e sobre toda a força do inimigo. Ou seja, eles agiram em nome de Jesus. O poder que eles têm não é deles, é de Jesus. Ele concede a nós os dons. Ele deu o poder de pisar em cima das coisas mais perigosas e não causar mal. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, olha, quando Jesus fala isso é para abrir o ouvido. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Não fique achando que vocês são o dono do poder. Antes ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. A nossa luta é do dia a dia. É para que o nosso nome esteja escrito no céu. Então você hoje, meu irmão, minha irmã, faça também por merecer esse evangelho. Vai atrás do reino de Deus que está próximo. Não demore. Para que o nosso nome esteja escrito no céu, através das coisas boas que você realiza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.